quiero ceder ahora la palabra a Dina, por favor. Dina va a hablar en portugués. La presentación visual del PowerPoint está en castellano, pero digamos, no va a ser ningún obstáculo para entenderla. Nosotros también, bueno, desde la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, al menos hemos sido muy, muy militantes de tratar de ampliar, sobre todo a los hispanohablantes, tratar de ampliar nuestro campo de comprensión al portugués, porque ellos sí nos entienden a nosotros, pero nosotros a ellos a veces no. Entonces, somos muy militantes en esta cuestión de la diversidad lingüística y me encantaría que pudiéramos también poder aprender a oír y, bueno, entender cuando se habla en lenguas originarias y en otros idiomas. Pero por lo pronto, Dina, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. En Brasil es buenas noches. Acá estamos, ya es noche. Y buenas tardes para todos. Yo voy a hablar en portugués porque me siento más segura para hablar. Voy a hablar muy despacio. Y si no comprenden, pueden llamar que yo paro y hablo. Sí, no hay problema. Gracias, es un honor participar de este seminario. Gracias, Marina, todos los invitados, los alumnos. E, bueno, vou começar. Eu sou bibliotecária e conservadora restauradora. Eu trabalho com livros antigos e especiais há 22 anos, que eu estou dentro de bibliotecas antigas no Brasil. E com o convite que eu recebi da Marina, eu fiquei pensando nas contribuições que eu poderia oferecer para todos nesse seminário, mas principalmente de um ponto de vista de quem está do lado de dentro das bibliotecas. Não um ponto de vista apenas das técnicas de descrição ou de organização e de inventários de acervos, mas uma visão que os bibliotecários acabam tendo um grande privilégio de conseguir mapear, inclusive de uma forma geográfica, aonde está cada documento. Quando recebi o pedido da Marina de fazer esse desafio, imaginem que o período colonial no Brasil são 300 anos. De 1530 a 1822, falar isso em 20 minutos, né? Depois que eu aceitei o convite, eu falei, não, eu não estava bem, por que eu aceitei o convite? É impossível falar em 20 minutos. Mas aceitei com muita alegria e comecei a pensar como as bibliotecas no Brasil e fora do Brasil possuem esses exemplares em seus acervos e como o acesso a esses documentos possibilitam uma escrita historiográfica da imprensa no Brasil. Estou falando muito rápido, Marina? Está perfeito. Bom, então com esse período aí de quase 300 anos dessa história do período colonial, aí à direita da tela é uma primeira descrição geográfica do Brasil, é uma imagem feita em 1519, uma imagem muito cobiçada, inclusive, pelos bibliófilos, né, muito vendida, e eu separei essa imagem justamente para percebermos que nesse período de 1530, esse era o território que não se aproxima do que é o território hoje do Brasil, e eu dividi essa minha aventura, que eu estou chamando de aventura, falar desses 300 anos, em 7 partes, né, primeiro as bibliotecas religiosas, as bibliotecas particulares, depois tentativas de implantar tipografias no Brasil, a impressão régia, tipografias posteriores à impressão régia,
Vou destacar apenas uma tipografia, temos várias, mas era impossível eu falar de todas, então eu destaquei a Silva Serva, e as referências. Bom, um dos textos que eu enviei para a Marina como referencial teórico é de um professor, inclusive, da universidade que eu trabalho, o professor Luiz Carlos Villalta. Ele tem um texto que chama A História do Livro e da Leitura no Brasil no Período Colonial. Ele faz uma revisão bibliográfica sobre os estudos sobre o livro no Brasil. E ele chega a fazer um levantamento, assim, das fontes, quais são as fontes consultadas para falar da história do livro, e as fontes são instituições arquivísticas de Portugal, e pouquíssimas no Brasil. Os métodos para se escrever a história do livro no Brasil são métodos qualitativos e não quantitativos e não comparativos. E os temas muito voltados para o livro como um fato social, o seu impacto na política, a censura, a circulação e os usos. Ele termina esse texto falando que fazia falta, esse texto dele é de 2005, e ele fala que fazia falta no Brasil, naquele momento, uma história do livro vinculada à recepção dos textos. E hoje, 2021, relendo esse texto do professor Villalta, e passando por toda essa história do livro no Brasil, eu posso quase afirmar que falta nessa historiografia do livro no Brasil, faltam pesquisas a partir da tipografia, a partir da história da edição, a partir da percepção da cultura gráfica, dos documentos gráficos, e não unicamente do livro. Essa aventura que nós vamos começar aqui com alguns exemplos que eu vou trazer para a discussão, nós vamos perceber que não existiam necessariamente livros, folhas volantes, panfletos, e não necessariamente uma história do livro cobriria todas essas feitos gráficos que aconteceram no país. E nós começamos com as ordens religiosas, com a Companhia de Jesus no Brasil, que chega em 1549, e eu começo aqui, o Brasil não teve prelos, tipografia, impressão, até a chegada dos reis em 1808. Antes dessa data foram tentativas. Então, com a chegada dos jesuítas no país, o que nós temos é a formação de bibliotecas com os jesuítas, nesses locais aqui que eu coloco, nesse mapa, já é um mapa já de 1534, o anterior é de 1519, com grandes bibliotecas nessas cidades. Rio de Janeiro, aproximadamente aqui, São Paulo, não chamava São Paulo na época, ok? Espírito Santo, Salvador, Maranhão, Recife. Bom, a história dessas instituições religiosas com a formação das suas bibliotecas, e que, através dela, educaram muitos, não só nativos, mas portugueses que vinham para o Brasil, e os filhos acabavam estudando nesses espaços religiosos, e depois faziam a universidade em Portugal. Eles não existiram só os jesuítas, mas também os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas, em bibliotecas conventuais. A história das bibliotecas conventuais no Brasil ainda é um desafio a ser escrito. Existem pesquisas sobre a história das bibliotecas conventuais no Brasil, contudo, muitas foram destruídas. Destruídas em guerras, em problemas entre guerras entre estados,
destruídas pela ação do tempo, destruídas por insetos, destruídas pela chuva, destruídas pelo esquecimento. Algumas continuam, né? Até hoje nós temos essas bibliotecas conventuais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, temos essas bibliotecas, mas com o fechamento de muitos conventos, as coleções, os livros que estavam nesses espaços, eles foram pulverizados, ok? Pulverizados, Marina? Eles foram dispersos. Sí, diseminados, sí, dispersos, se entienden. E acabaram indo para universidades para habitar, então, as coleções patrimoniais em universidades ou em bibliotecas públicas. O que tinham nessas bibliotecas, de um modo geral? As ordenações manuelinas, era de se esperar, né, que eles seguissem os livros de direito, os livros eclesiásticos, estudos latinos, matemática, medicina, farmácia, filosofia e ciências jurídicas. De um modo geral, lógico que podem ter exceções, mas esses temas eram os temas que habitavam essas bibliotecas e não havia produção de livros. Dando um salto gigantesco para o século XVIII, 1700, para a gente falar sobre as bibliotecas particulares. As bibliotecas religiosas permanecem, mas no século XVII, principalmente com a questão dos diamantes e do ouro, e o aumento da população que já entra para o interior do Brasil, a presença de Portugal nesses espaços, a vinda de pessoas para esses locais, aumenta a circulação de livros e a formação de bibliotecas particulares. Nessas cidades em especial, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Minas Gerais, e os livros que existem pesquisas sobre essas bibliotecas particulares, muitas pesquisas, é um número, inclusive, mais expressivo na historiografia sobre a história do livro no Brasil. O que mais se estuda são bibliotecas particulares do século XVIII e XIX. E nesse século XVIII, os livros são filosofia, economia, ciências jurídicas e leis. Em Minas Gerais, especialmente se referindo a essa imagem, na cidade de Vila Rica, que é Ouro Preto hoje, aconteceu uma cerimônia religiosa, ela foi descrita por alguém, né, uma pessoa descreveu a entrada dos santos em uma igreja na cidade de Ouro Preto, e tudo que procedeu nesse cortejo. O que foi cantado, quem cantou, o que foi lido, as poesias que foram faladas com o público, como foi entronizar o santo na igreja, como foi a saída, como foram as festas depois desse momento, e esse registro manuscrito, que circula manuscrito primeiro em Ouro Preto, ele vai para Portugal, e ele é impresso, então, em Lisboa, e o texto do Áureo Trono Episcopal, ele deixa muito claro que na cidade de Ouro Preto, não só na cidade de Ouro Preto, como Rio de Janeiro e São Paulo, havia uma grande circulação de livros. Pelos livros que eles falavam nesses eventos, o outro evento também foi o Triunfo Eucarístico, esse de 1734, também um outro momento religioso, a religião católica é extremamente forte no Brasil colônia, temos poucos registros de outras religiões como a protestante nesse momento, mas a presença da Igreja Católica, inclusive na produção dos livros e do que se produzia, e a partir desses livros é possível, então, identificar esses músicos, poetas, e livros que circulavam. Quais eram esses livros? Leis, as leis continuam,
uma cidade como Ouro Preto, que saía toneladas de ouro para a coroa, conhecer das leis era algo importante. Agricultura, estudos latinos, matemática, medicina, química, filosofia, ciências jurídicas. E os autores mais citados nesse momento, como posse, né, presente nas bibliotecas particulares, é Horácio, Ovídio, Voltaire, Cervantes, Racine, Molière. E os idiomas, francês, inglês e poucos livros em língua portuguesa. Dessa efervescência de bibliotecas particulares, aconteceram várias inconfidências, vários conflitos para retirar o poder da coroa do Brasil para se tornar independente, e quando se confiscavam essas bibliotecas, né, para essas pessoas que seriam mortas ou presas ou retiradas do Brasil, a grande maioria dos livros presentes nessas bibliotecas particulares eram livros de filosofia. E nesse momento também, final do século XVIII, o que vemos são poetas mineiros. Eu fiz um destaque aqui para os poetas mineiros. Esse é um poema de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Ele escreveu esse poema, circulou inicialmente no Brasil em formato manuscrito, e no final do século XVIII ele é impresso em Lisboa. Já no XIX, uma outra edição também em Lisboa, e já caminhando para o século XIX, com a chegada dos reis, o mesmo exemplar é impresso na Impressão Régia do Rio de Janeiro, onde nós vamos começar agora, antes de começar com a Impressão Régia, algumas tentativas de implantar tipografias no Brasil. Uma primeira tentativa, ela está relacionada à ocupação dos holandeses na costa nordeste do Brasil. Eles chegaram a ocupar, né, inclusive o Maurício de Nassau conseguiu fazer edificações, inclusive despachava, falando que eram terras holandesas, e chegou no Nordeste alguns prelos da Holanda, mas eles nunca funcionaram. Não existiam profissionais qualificados que sabiam operar essas máquinas, e os que chegavam, eles faleciam com doenças que pegavam ou na viagem ou quando chegavam aqui. Então, apesar das tentativas e dos tipos que chegaram, né, os tipos vinham, prensas, prelo, vinham de navio, ficaram no Nordeste e não se tem notícia desses materiais. O que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Não temos informações sobre isso. Uma outra tentativa é o Antônio Isidoro da Fonseca, um nativo de Minas Gerais, nasceu em Minas Gerais, e ele se denominava como um autodidata de naturalismo. Então ele aprendeu a colher as plantas, fazia o inventário das plantas e mandava para Portugal, para os museus, para a Escola de Ciências Naturais, né? E ele, com essa habilidade de descrever as plantas, de conhecer a vegetação nativa, ele, de uma forma muito estratégica, relacionou a sua experiência com a ciência natural na colônia, com os desejos dos reis, que era publicar tudo sobre o Brasil. Então, ele vai para Portugal, e em Portugal ele aprende o ofício de editar, ele torna-se um editor, e essa é uma das primeiras publicações que ele edita em Portugal, O Fazendeiro do Brasil, cultivador, melhorando a economia rural. Nesse momento,
também o projeto editorial ele está vinculado ao projeto político. O que se devia publicar do Brasil eram as suas belezas, né, da fauna e da vegetação, e nós podemos notar que, nesse momento, há um grande número de publicações em outros países sobre a flora brasileira, flora fluminense, fauna brasileira, e o Antônio Isidoro da Fonseca está nesse programa político editorial português. Ele, então, assume essa casa tipográfica, que é a tipografia do Arco do Cego. Essa é uma de alguns livros, algumas imagens que eu acabei conseguindo sobre a produção dele, e tenta imprimir no Brasil, e que acaba sendo um desafio aí para os historiadores, porque, de acordo com essa página de rosto, aqui ele colocou o Rio de Janeiro na segunda oficina de Antônio Isidoro da Fonseca. Porque ele não existia autorização, os reis proibiram a impressão no Brasil, não era possível imprimir, o Brasil era somente para a extração, as universidades também não eram permitidas, as pessoas que iam estudar deveriam ir para Portugal para fazer os estudos e retornar, mas ele faz um pedido para montar uma tipografia no Rio de Janeiro. Não conseguimos, ainda os historiadores não conseguiram informações em arquivo, no Arquivo Nacional do Brasil, ou na Torre do Tombo, ou em outros arquivos em Portugal, que encontrem a resposta, né? Nós só achamos o pedido, ele pedindo para trazer tipos, prelo e prensas, papel para o Brasil. Não há resposta, mas há essas publicações, são cerca de 80 publicações, e é possível a gente refazer esse número em bibliotecas. Então, não se sabe onde foram parar os prelos, os tipos, mas conseguimos recuperar esses números em bibliotecas com essa temática de brasiliana em todo o mundo. Esse é apenas um dos exemplos, mas para ele não ter problemas com o rei, porque isso causou um problema sério, né, que não era possível, ele fala que colocou segunda oficina e escreveu Rio de Janeiro apenas como uma homenagem, mas foi impresso em Lisboa. E chegamos agora em 1808, invasão francesa, 1807, invasão francesa das tropas napoleônicas em Portugal. Os reis decidem, né, a rainha decide, ela não era rainha, era o regente, Dom João VI, que reinava, né, eles decidem sair de Portugal, trazer o reino para o Brasil, e nessa vinda dos reis, vem todo o aparato necessário para funcionar o reino. Dentre eles, há uma imprensa. A impressão régia sai toda a estrutura da impressão régia sai de Portugal, vem para o Brasil, e no dia 13 de maio de 1808, não é o dia da chegada dos reis, né, eles chegam bem antes, mas o documento de criação da impressão régia no Brasil é 13 de maio de 1808, porque é o aniversário do Dom João VI, e eles tinham essa mania de todo decreto coincidir com uma data comemorativa de algum membro da realeza. Então, se era aniversário de um filho, se era o casamento de alguém, o decreto tinha aquela data como uma forma de comemorar. Por isso, a impressão começa em 13 de maio de 1808. À esquerda de vocês é um decreto em que Dom João VI autoriza o comércio. Antes era proibido, né, o comércio era proibido na colônia, e o segundo, esse decreto à direita, é a abertura dos portos, que também era proibido a entrada de outros navios
no país. E a gente já começa com as primeiras impressões no Brasil, não foram livros. Foram uma série de alvarás, decretos, cartas, recomendações que inundaram o ano de 1808. Consultando todos os decretos impressos pela imprensa oficial, e existem catálogos desses decretos que nós conseguimos analisar, praticamente 8 meses após a instalação da impressão régia, que foi possível imprimir o primeiro livro. A função da impressão régia eram todas as questões administrativas do reino, mas também era necessário imprimir livros para as escolas, principalmente as escolas militares da Marinha, que elas iniciariam uma formação assim que o rei chegou. Então, eles precisavam de livros para esses alunos da Marinha no reino. Esse é um dos primeiros impressos, após meses publicando decretos e alvarás. É impressa a memória histórica da invasão francesa em Portugal, propositalmente, afinal de contas, eles tinham saído, né, e chegado no Brasil, e queriam contar essa história, lógico que a partir da fala dos reis. E aqui uma demanda muito recorrente para a impressão régia, que era a impressão de livros para a Marinha, para essa escola náutica da Marinha. Eles precisavam de livros de física, química, matemática, geometria. Então, a impressão régia, ela acabou se trazendo posteriormente de Portugal mais tipos, além do que já tinham chegado na primeira chegada, né, na primeira vinda dos reis, para esses tipos de configurações, não sei se vocês conseguem ver o mouse, que eram para as fórmulas. Então, alguns desenhos como pêndulos, formas geométricas, eles também faziam essas publicações. Esse História do Império Mexicano, a Marina, quando esteve aqui no Brasil, eu cheguei a mostrar esse exemplar para ela. Exatamente esse exemplar não é o da universidade, eu achei que estava em melhor estado essa imagem, eu coloquei essa imagem. Informações sobre as capitanias, então uma forma de narrar a impressão régia sendo utilizada para contar a história, sempre do ponto de vista dos reis. E aqui, Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Esse momento, muitos historiadores já consideram que é um momento de decadência da impressão régia, porque os tipos estavam gastos, eles não conseguiam refundir tipos, nem fundir, nem refundir. Então, a cada nova, esse livro, ele é em 8 exemplares. O autor desse livro reclama da demora da impressão régia para entregar o livro, porque ela não tinha tipos, os tipos estavam gastos, era muito difícil. Esse livro, esse aqui, 1813, ficou pequeno a imagem, né, desculpe. E esse Memórias Históricas do Rio de Janeiro, eles começam em 1820 e terminam em 1822. Mais exemplares do mesmo livro. E aqui, o último tomo, impresso pela impressão régia, ela não consegue mais terminar o livro, não há tipos, não há recursos humanos, não há papel, e essa outra tipografia do Silva Porto, ele consegue um empréstimo com os reis para trazer tipos de Portugal, prelos, profissionais de Portugal,
aproveita alguns tipos da impressão régia e consegue concluir o último volume. Ah, obrigada. Trelos são prensas. A impressão régia também produziu periódicos, né, jornais. Esse é o primeiro periódico impresso no Brasil. A Gazeta do Rio de Janeiro, e é interessante essa segunda imagem, eu não sei se dá para ampliar. Consegue, ampliou para vocês? No, no permite cuando se comparte pantalla hacer un acercamiento, según entiendo, pero si quieres después podemos ver una imagen, pero de todas maneras tú nos compartiste el PowerPoint, luego lo podríamos ver, no te preocupes. Sim, obrigada. Bom, mas essa imagem à direita, ela indica, ela dá notícias de qual dia sai essa Gazeta, quem é o livreiro responsável, onde encontrar, que é o Paulo Martim, inclusive um livreiro muito importante para o comércio livreiro após a chegada dos reis, e inclusive com um convite para quem quiser publicar, fazer anúncios, qual o valor que deve ser pago, são 900 réis, 900 mil réis, e qual horário que deveria ser entregue na impressão régia. O Patriota é um outro periódico publicado também pela impressão régia em 1813, já é um jornal literário, não estava voltado mais para as questões de notícias, como foi o Gazeta do Rio de Janeiro, que trazia informações sobre o que estava acontecendo na Europa ou na América Espanhola, nas Américas, né, nos países de América Espanhola. E as tipografias posteriores à impressão régia, com a permissão para se imprimir no Brasil, vários estados, essa é agora, em 1815, a nova configuração dos estados, vários estados começam a pedir para implantar as suas tipografias. Bahia é a primeira, em 1811, Bahia está aqui, nesse formato. Pernambuco e Minas Gerais, esses em negrito, são os que eu vou destacar um pouco mais. Pará e Maranhão, são essas duas regiões, e podemos perceber que é muito, bem tardiamente, né? Esse aqui é 1849, não é 1900, tá? Bom, em Pernambuco, esse é o primeiro impresso em Pernambuco. Havia um movimento, uma revolta contra os reis, por vários motivos. Eles queriam a independência, não queriam que fosse um reinado, que fosse república. Então, eles publicam, já tinham autorização, a autorização para imprimir em Pernambuco é de 1811, eles tinham prensas e tipos, mas não tinham profissionais para produzir, então demorou 6 anos para sair esse primeiro impresso, que é um manifesto contra os reis e a favor da pátria. Eles utilizam um papel oficial, aqui embaixo é um papel timbrado dos reis, e propositalmente eles colocam a coroa de cabeça para baixo, como um símbolo de que era o papel que tinha para imprimir, mas eles estavam contra esse movimento. Não vou... em Minas Gerais começa em 1821, várias autorizações para impressão em Minas Gerais. O levantamento que eu fiz após a chegada dos reis, existiram 12 autorizações para impressão em Minas Gerais, não dava para trazer os 12, eu não sei como é que está aí nos 20 minutos, mas eu trouxe esse que é o compilador mineiro, dessa oficina Patrícia Barbosa, é um informativo também, não é literário. Ouro Preto teve informativos, almanaques e jornais literários,
que em uma outra oportunidade eu apresento de forma mais detalhada, Marina. Perfeitíssimo. Mas eu quero, já finalizando, concentrar em um tipógrafo português que chegou no Brasil em 1789, chegou aqui na colônia, não era Brasil ainda. Ele já trabalhava como livreiro em Portugal, já sabia os ofícios da tipografia, não trabalhava como editor, mas já trabalhava em uma casa tipográfica em Portugal. Ele vem para o Brasil, continua comercializando livros de Portugal para o Brasil, e com a chegada dos reis, o primeiro local que os reis aportaram com as naus foi em Salvador, na Bahia, e ele, muito empreendedor, ele pede autorização para o rei para imprimir, mesmo antes da autorização para se imprimir. O rei autoriza, então ele traz de Portugal prensas profissionais e tipos, consegue a autorização do rei, e como uma homenagem, ele pede que a autorização seja feita na data de nascimento do rei. 13 de maio de 1811 começa a autorização. Lendo a história do Silva Serva, nós percebemos que ele está o tempo inteiro querendo as benesses dos reis, querendo se beneficiar do que ele faz, né, e essa autorização era para imprimir papéis do governo, então os decretos necessários que ele deveria imprimir para o governo em Salvador e na região também, porque ele foi um dos pioneiros, e ele também recebe autorização para reimpressão, se não existissem privilégios. Na prática, ele cumpre isso, reimprimindo somente o que não existia privilégios, mas também ele acaba se especializando em imprimir livros de forma clandestina, não indicando imprenta, não indicando local, cidade e data. O que dificulta muito as pesquisas sobre o trabalho do Silva Serva. Seria possível recuperar possivelmente a partir de um estudo da tipografia do Silva Serva, mas a partir das assinaturas do editor é impossível, porque ele vendeu muitos livros, né? Nos arquivos a gente consegue identificar que ele vendia muitos livros, mas não eram livros da Silva Serva. E também não há registros que esses livros vinham de Portugal, mas há registro de livros que ele fazia clandestinamente. Inclusive livros proibidos pela igreja, censurados pela igreja, e proibidos pelos reis. O primeiro periódico feito na Bahia foi pelo Silva Serva, também um periódico para louvar os reis, que ele chama de A Idade de Ouro do Brasil, querendo resgatar, então, já não era mais o momento do ouro, a queda do ouro no Brasil já tinha acontecido, eles já tinham extraído todos os diamantes e ouro das regiões das Minas, São Paulo e região, então era uma queda do ouro, mas ele queria usar esse objeto tipográfico para conseguir a atenção dos reis, então ele faz esse periódico com esse nome para falar de tudo que era bom no reino. Então, é um periódico a favor do reino. Esse periódico foi de 1811 a 1823. Silva Serva morreu em 1819, mas a viúva continua na tipografia com os filhos e continua imprimindo. Esse é outro ramo que o Silva Serva começa a trabalhar, que são com os ramos da educação, estudo de línguas, também vai imprimir alguns livros de química e física. Ele, além de editor na tipografia, ele fazia um trânsito constante Rio-Bahia, porque ele comercializava esses livros, ele pegava os livros que chegavam de Portugal, e também fazia entregas de livros no Rio de Janeiro, e sempre estava ali perto do rei,
para pedir recursos para a tipografia. Ele consegue um empréstimo que nenhum outro tipógrafo no Brasil conseguiu, e a justificativa, ele deu 5 justificativas para o rei: ampliar o ateliê tipográfico, construir prensas no Brasil, não mais trazer prensas de Portugal. Ele aprende como fazer e quer ensinar pessoas a fazer e construir as prensas aqui. Formar profissionais, porque ele também gastava muito dinheiro trazendo profissionais de Portugal para trabalhar na tipografia. Produzir papel, ele acaba estudando formas de produzir papel a partir da folha de bananeira, e também dinheiro para fundir e refundir tipos para parar de importar. Esses 5 pedidos, eles acontecem em longos anos de conversas e pedidos, e idas e vindas Salvador, Rio de Janeiro, e infelizmente o dinheiro chegou, mas ele não conseguiu cumprir com tudo que ele planejou. Conseguiu construir as prensas, conseguiu formar profissionais, mas não conseguiu produzir papel, e também não conseguiu fundir tipos. O catálogo completo de tudo que o Silva Serpa fez, o maior catálogo, inclusive eu tenho esse catálogo, Marina, se alguém interessar eu posso compartilhar. É um catálogo de um historiador, que é o Berbert de Castro, que tem todas o material impresso pelo Silva Serpa. Essa aqui é a história de crise não foi fácil a impressão para o Silva Serpa. Ele vivia com problemas financeiros, com cobranças, com ordens de despejo, e ele mudava com frequência o nome, inclusive, da tipografia. Não sabemos a justificativa das mudanças, nesse caso aqui, enquanto ele era vivo, né? Às vezes ele assinava como tipografia M.A. Silva Serpa, às vezes completo. Após a morte dele, a viúva assume, e Carvalho, que é um filho. Depois, num novo período, a viúva e mais filhos são os sócios. Depois há um problema na família e a viúva fica sozinha com a impressão, né? E assim, até 1846, a viúva depois falece, os tipos continuam. A história da tipografia Silva Serpa é uma história contada a partir dos livros, porque as prensas se perderam, os tipos perderam. Esse é um dos livros também da tipografia. Mais livros tratados sobre navegação. Aqui as referências que eu utilizei para a nossa conversa, e agradecer a vocês pela atenção. Muchísimas gracias, Dina. Tu proeza creo que llegó a buen puerto. La verdad es que fue muy exigente para todos los invitados la petición, pero estoy muy feliz que hayan aceptado el reto, y porque esto en realidad empieza un enorme diálogo, como dije al inicio. Creo que me gustaría muchísimo que continuáramos este diálogo. Estamos aprendiendo, además viendo materiales de primera mano, un poco retomando lo que decía Dani al principio. Nosotros tenemos como una asignatura pendiente estos estudios diacrónicos de América Latina integrados, estas miradas integradas, y que nos permiten poner en contraste distintos planteamientos historiográficos y modos de mirar estos objetos.